A todos a paz do Senhor Jesus. No livro de Jó, no capítulo 42, Jó vai declarar diante de Deus que ele o conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem. E logo depois ele diz que se abomina no pó e na cinza. Será que na nossa caminhada nós não estamos muitas vezes parecido com Jó? Nós vamos para a igreja, voltamos, vemos um vídeo no YouTube ou em outro qualquer aplicativo de vídeos de streaming, falando da palavra de Deus, de esperança, sentamos, levantamos, esquentamos nosso banco dentro de uma congregação, voltamos, mas apenas estamos conhecendo Deus de ouvir falar. Achamos às vezes que estamos íntimos de Deus porque eu não falto um culto, porque eu estou sempre ouvindo e vendo algo, mas será que eu não estou realmente distante de Deus? Será que a minha caminhada está sendo a cada dia com eu vendo Ele me abençoando, Ele me transformando, Ele mudando, revertendo o meu quadro? Não estamos falando simplesmente da parte externa, de Deus abrir uma porta de emprego, de Deus dar dinheiro, de Deus dar um carro. Nós precisamos conhecer Deus não só de ouvir falar, mas de ver. É aquela libertação que tanto tempo atrás eu pedi. Será que eu já vi acontecer? Será que eu já senti acontecer? Aquela transformação de caráter e de personalidade que a palavra diz e mostra que ocorre. Será que aconteceu? Será que eu vi na minha vida? Aquela libertação daquele rancor, daquela tristeza, daquela mágoa, aconteceu na minha vida? Eu vi? Ou estou apenas ouvindo que Deus faz isso tudo? Ou estou apenas como já eu te conhecia de ouvir falar? Eu ouvi falar que Deus abre, eu ouvi falar que Deus liberta, eu ouvi falar que Deus muda a mente, muda o coração. Mas isso aconteceu na minha vida, eu vi? Eu estou apenas conhecendo Deus, de ouvir os outros falarem, de ouvir os outros pregarem, de ouvir os outros cantarem, de ouvir os outros orarem, mas na minha vida não acontece. Eu não vejo. Muitas vezes nós precisamos passar por determinados processos para que nós venhamos a ver Deus. Olha todo o processo da vida de Jó. Ainda que ele se achasse em condições de questionar Deus, ele teve que questionar Deus para Deus colocar ele no seu devido lugar. Em determinado momento de um capítulo, Deus vai dizer: Jó, onde você estava quando eu fiz? Onde você estava quando eu falei? Onde você estava quando eu criei? E Jó não tinha resposta para nenhum desses questionamentos, para nenhuma dessas perguntas. Muitas vezes você vai precisar passar por processos. Processos muitas vezes de dor, como o Jó passou, que vai te levar ao ponto de questionar a Deus para Deus te colocar no seu devido lugar. Processos muitas vezes de alguém virar o rosto para você. Processo muitas vezes de acusação. José passou. Quantos outros passaram? Jefté foi negado, mas depois foi chamado pelos seus próprios irmãos para ser chefe do povo. Quantos processos nós ainda vamos ter que passar? E será que precisamos passar? Muitas vezes você não precisa passar por isso tudo. Muitas vezes você não precisa enfrentar isso tudo. Mas o problema, muitas vezes na nossa vida, é que não estamos vendo Deus, que não queremos ver Deus. Ou queremos ver Deus simplesmente do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Um Deus que abre porta, um Deus que cura. Mas e o Deus que constrange? Mas e o Deus ali que te aperta, muitas vezes para você amadurecer? O Deus que te confronta, para que você muitas vezes saia dessa posição, que te tira da zona de conforto. Nós precisamos começar a ver Deus e entender muitas vezes se estamos passando por um processo, é porque precisamos vê-lo melhor. Não só ver um Deus dos outros falarem, mas um Deus que verdadeiramente opera na minha vida. Então que venhamos aclamar hoje a Deus por isso. Que eu não te conheça de ouvir falar,
que de ouvir falar até o ateu conhece, mas que agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem me libertando, agora os meus olhos te veem me consolando, agora os meus olhos te veem me ensinando, agora os meus olhos te veem, Senhor, tomando conta do espaço do meu coração que eu terceirizava para tantas outras coisas, que agora eu vejo o Senhor me dando uma nova forma de vida, que agora eu vejo o Senhor me dando uma nova mentalidade, um novo caráter, que eu não fique só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando isso acontecer, nós vamos fazer que nem Jó. Vamos reconhecer o quão pequenos nós somos e quão grande Ele é. Eu me abomino no pó e na cinza, porque eu nada sou. Que Deus te abençoe. Vamos pedir, Senhor, me faz te ver, não só nas minhas lutas externas, mas me faz te ver aqui dentro do confronto das minhas emoções, do meu coração, dos meus pensamentos. Me faz te ver, o Senhor, acalmando a tempestade que muitas vezes está dentro de mim. Muitas vezes a tempestade está dentro de nós. A confusão está dentro de nós. Que eu veja o Senhor acalmando e colocando tudo em ordem. Que eu não te conheço só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vejam. Louvado seja o nome do Senhor.